Olá, gente, bom dia. Estamos aqui agora pela Vessel Stream falando sobre o nosso tema devocional de hoje. Você que está chegando, que vai entrar, você que vai assistir, você que vai participar de alguma forma, né? Nós estamos aqui hoje com uma palavra muito que vai nos tocar muito, né? Já me tocou muito quando eu estava estudando nessa devocional de hoje. E eu quero orar com você sobre isso, né? Falar sobre a nossa esperança, né? Porque se às vezes você acorda assim, né? Eu não tenho esperança. Para que eu acordei hoje, né? Para que eu sirvo nesse mundo, né? Esse mundo tão conturbado que não tá aí para se preocupar com uma pessoa ou com uma situação específica. Cada pessoa está fazendo tá correndo atrás, tá no seu corre, né? Que o pessoal fala, né? Tá ali no corre da vida e não tá parando para ver o que cada pessoa está vivendo, né? O que cada outra pessoa está vivendo. Está preocupado com a sua própria situação. Mas hoje nós temos uma situação aqui na palavra de Deus que nos enche de alegria, né? Que nos enche de esperança, de um propósito, de um senso de propósito nesse mundo, que a gente às vezes perde no meio dessas muitas coisas que acontecem por aí e que estão acontecendo. Então eu vou orar com você agora e vou pedir a Deus que nos ajude, né, a meditar na palavra dele, porque a palavra dele foi feita para isso. Oi, João. A palavra dele foi feita para isso, para que a gente medite nela, para que a gente ganhe. Compartilha essa live aí, João, com a turma, para o pessoal entrar, né? Manda aí nesse aviãozinho, coloque foguinho e entre aí para a gente participar. Vamos orar então, para que essa devocional hoje seja bem, toque bastante o seu coração e te impulsione, te traga alegria e esperança. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, com a esperança que o Senhor nos dá por meio dela, porque a sua palavra não volta vazia nunca. E nós acreditamos com fé, porque o Senhor colocou essa fé no nosso coração para que nós creiamos na tua palavra. Vamos meditar e pedimos que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos ajude a pensar sobre isso. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, sabe qual é a palavra de hoje? Eu até não sei se vocês lembram dessa história que eu já falei lá no início, quando eu comecei a fazer as devocionais, que a gente usa essa Bíblia 365. E essa Bíblia é muito interessante porque você consegue fazer a leitura dela, da Bíblia, no ano, se você quiser e tiver disposição para ter uns 15 minutinhos diários de leitura. E é muito interessante porque ela pega o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Salmo e o Provérbio. Então, você tem um apanhado da palavra de Deus, completo, vamos dizer assim, e você pode ler em 365 dias no ano, né? Então você consegue. Às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto dessa coisa de ter que ler tudo de uma vez. Não tem problema. Hoje, por exemplo, nós vamos ler o Salmo e Atos dos Apóstolos, mas nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer do jeito que está aqui. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos para depois ler os Salmos, um Salmo. E Atos nós vamos ler naquela parte de Atos 1, de 1 a 26. Como eu sempre digo, a gente não lê tudo, mas a gente vai buscar o que o Senhor nos chamou a atenção, para o que o Senhor nos chamou a atenção dessa palavra. É uma palavra que todos já conhecem, né? Ali, quando Jesus passa, né, para os seus discípulos a missão do que eles tinham que fazer. Então, Lucas, ele começa dizendo que no primeiro livro dele, que foi o Evangelho de Lucas, ele relatou a Teófilo, né, tudo que Jesus começou a fazer. Teófilo era o escrivão lá, né? Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, né?
E durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, olha a localização para vocês saberem quando é que isso aconteceu. Após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, né? E ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Então a primeira coisa para você ter esperança, para você ter alegria nesse dia e nesses dias que você está vivendo, que você está meio desanimado, primeiro saber que Jesus está vivo, né? Jesus está vivo. Não há uma assim, Jesus sumiu, desapareceu e agora ninguém sabe, morreu, está lá. Não, ele ressuscitou e você vai ver aqui que ele vai ser ascendido aos céus. Ele vai e ele está vivo agora ao lado do Pai. E essa semana, no domingo, a gente ouviu sobre isso. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Ele continua intercedendo por nós, né? Então, essa é a convicção que você precisa ter, de que você você não está abandonado. Nós não estamos abandonados nesse mundo, né? Então aqui, certa ocasião, enquanto ele comia com eles, com seus discípulos, os apóstolos, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. E João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, toda vez que uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, ela já recebe o Espírito Santo, o selo, e nós estamos selados. Nós estamos selados em Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. E o Espírito Santo é essa marca, esse selo. Então, nós não vamos entrar aqui na discussão, né? Porque tem pessoas que falam, mas tem que ter o batismo do Espírito Santo. Não, nós já recebemos o Espírito Santo no dia que Cristo nos salvou, né? Que ele nos pegou para ele, né? Então nós somos do Senhor. E você já tem o Espírito Santo, se você já é do Senhor, se você já se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? Você já tem o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo numa ocasião especial para uma obra especial que nós vamos ver aqui, né? O que aconteceu aqui? Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, então eles estavam perguntando se esse era o momento que restauraria o reino de Israel, o reino a Israel, e ele respondeu, o Pai já determinou o tempo, não compete a vocês saberem, vocês não vão saber disso, qual o tempo certo, né? Vocês receberão o poder, né? Quando o Espírito descer sobre vós e serão minhas... Aqui vem o propósito, começa aqui o propósito da sua vida. Vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em toda Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós acordamos, como nós falamos no início aqui da live, acordamos sem um propósito, sem saber por que nós estamos nesse mundo, né? Você que já é um crente, um salvo em Cristo, você que vive para Ele, você saiba que você tem essa missão continua, que é testemunhar em toda parte. E quando fala que Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra, é para todos nós, no sentido assim, nós temos essa missão aqui próxima a gente e distante da gente. Então, ou seja, nós temos que testemunhar de Jesus em todos os lugares, os mais próximos na nossa vizinhança, mas também lá longe. Então, esse é o teu propósito, não esqueça disso, a sua missão. E aqui vai dizer, e aí depois ele foi elevado, né? Depois que ele disse isso, passou essa missão, ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo, né? E aí eles continuaram a olhar atentamente para o céu. Aí estão lá olhando, né? O Senhor foi e agora, né? Olharam para o céu, mas não conseguiam vê-lo, mas aí o Senhor mandou, né? 2 homens vestidos de branco, né? Provavelmente 2 anjos, e apareceram de repente no meio deles e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Né? Parados aí olhando para o céu. Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês, do meio de vocês ao céu, voltará, né?
do mesmo modo como o viram subir. Nós temos falado sobre a volta de Jesus, né? Então lembre-se, ele vai voltar. Ele está às portas para voltar. E você vai ver ele descendo das nuvens, né? Todo olho verá. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 500, de 1 quilômetro, né, de distância. E quando chegaram, subiram a sala. E aí, sabe o que eles foram fazer? O que vocês acham que eles foram fazer? Foram chorar? Uhum. Você sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar. Olha, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, estavam todos esses discípulos lá, todas essas pessoas, né? Disse lá que eram 120 pessoas, na verdade, que estavam naquela oração especificamente não, mas no grupo que estava ali, naquele momento em que eles começaram essa missão, de uma forma bem específica, né? Então, quando chega aqui embaixo, qual era o propósito da oração deles? Alguns comentaristas dizem que era um propósito, por exemplo, e principal, de entender qual que seria essa missão, como eles iam fazer essa missão, no poder do Espírito Santo, que eles ainda não tinham recebido ali especificamente. E também, eles também estavam orando para a substituição de Judas, né? Porque Judas foi aquele que traiu, né? Como diz Pedro, aquele era um dos nossos, mas ele traiu, ele seguiu por um caminho, né, de se desviando de tudo isso, entregando Jesus, inclusive. E ele foi também, essa oração também foi com esse propósito de entenderem a missão deles. Então, quando você e eu tivermos sem entender, ore ao Senhor, busca o Senhor todos os dias, né? Senhor, qual é o meu propósito aqui? Mais uma vez eu acordei, o Senhor me deu. Então, se você ainda não sabe, se nós ainda não sabemos, nós precisamos buscar no Senhor. E eles foram orar. E agora vamos ver, abra aí sua Bíblia. Então nós estamos aí, para quem for chegar depois, para quem for assistir, Atos 1, de 1 a 26. Eu relatei rapidamente aqui, li alguns versículos, e agora nós vamos ver o Salmo 121. O Salmo 121 é aquele em que o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o salmista ele está perguntando de onde me virá o socorro. Mas é interessante esse salmo, porque esse salmo é assim, aquele diálogo que o salmista tinha o costume de ter e que a gente precisa aprender nas nossas orações. Ao mesmo tempo que a gente pergunta, né? Nós estamos perguntando para a gente, mas nós estamos perguntando para o Senhor também. Senhor, de onde que vem meu socorro? Né? Esses discípulos estavam lá, né, já no Novo Testamento, passando aquela situação, eles estavam se perguntando, provavelmente nas orações, Senhor, como que vai ser isso? O Senhor vai mandar o Espírito Santo? Como que vai ser? A gente não sabe. O que nós vamos fazer? E aí, aqui também o salmista pergunta, né, no Salmo 121, ele pergunta: e vou elevar meus olhos para os montes. Às vezes você mora numa região que não tem monte, né? Aqui em Brasília nós não temos montes. Mas quando ele fala que eleva os meus olhos para os montes, ele está falando, eleva os meus olhos para os céus. Né? Essa é o significado disso. Porque ali Jerusalém estava cercado de montes. Mas nós nem sempre temos montes para olhar, né? Nós estamos olhando e perguntando para o Senhor, Senhor, o que nós vamos fazer? Como é que o Senhor vai me salvar? Como que o Senhor vai me dar uma solução para isso que eu estou vivendo? Né? E aí você começa a olhar para o céu e de lá vem o socorro. E olha a resposta, eu vou ler aqui nessa Bíblia mesmo. Vamos ver na Ara, na versão Ara, que é essa que eu falei agora, dessa versão revista e atualizada, né? Eleva os olhos para os montes. Aí ele vai e começa. O meu socorro, ele já vai respondendo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
É essa guarda que ele faz, ele guarda a nossa alma, porque a nossa alma não pode se perder, ela não vai se perder mais. Lembra da aliança que o Senhor faz? Lembra de como que o Senhor se aliançou com o povo dele? Então, ele não vai perder a nossa alma, não vai deixar que a nossa alma se perca, né? E aqui ele fala, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, esse salmo é um salmo que lembra para a gente da aliança que o Senhor fez com o povo dele, né? O salmista sabia. Ele pergunta, mas ele sabe também. O Senhor lembra para ele. É o Espírito Santo que faz a gente lembrar. Quando a gente esquece a nossa missão, quando a gente esquece o nosso propósito de vida, que a gente acorda muito ensimesmado, né? Muito pensando na gente, nos nossos problemas, aí o Senhor faz a gente elevar os olhos para o céu e buscar a presença dele, buscar o entendimento de todas as coisas. É claro que a gente não vai entender tudo, mas a gente vai entender os princípios da palavra de Deus para serem aplicados na vida que a gente vive, não só uma vida individualista. Quando o salmista fala aqui, ele fala do povo de Deus. Quando você estiver entrando naquela, sabe, aquela tortura, naquele sentimento de tristeza profunda, de falta de esperança, lembre-se que você não está sozinho. Primeiro que você tem o Espírito Santo de Deus, né? Você tem o Espírito Santo, eu e você, nós temos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que nos renova as alegrias de cada dia. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia sobre as nossas vidas, por meio da presença, do poder do Espírito Santo, que nos conduz para Cristo, nos conduz para saber o nosso propósito e a nossa vida, né? Então o salmista, quando ele não ora por uma questão só individual. Lembre-se disso, você está no meio do povo de Deus. Se você já é do Senhor, você está no meio do povo de Deus. Chame um irmão para orar, chame alguém para compartilhar e orar, como eles fizeram ali, eles estavam ali, aquele grupo, né, de discípulos, de apóstolos, de pessoas que seguiam Jesus, estavam ali em oração. E nós estamos, inclusive, nesses dias celebrando e orando junto com outros irmãos no mundo inteiro sobre vários aspectos, mas sobretudo para que o reino de Deus se estabeleça, né? Venha o reino de Deus de forma completa e ampla. E nós estamos aqui também com esse propósito, né? Todos os dias, todas as quartas-feiras, às 8h30, quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, sobre essas devocionais, junto com você é para te trazer esperança, ânimo e saber que você não está sozinho. E que essa semana, especificamente, esse período agora é um período de oração. Se você não tem costume de orar, aprenda a orar. Pegue a palavra de Deus, pegue o salmo. O salmo são as orações. São orações que nos fazem ter as palavras corretas. A palavra de Deus, ela é correta, ela é adequada para nós chegarmos a Deus. Então aqui quando o salmista, eu vou repetir esse versículo para você orar ele hoje. E nós vamos orar ele agora, nesse final dessa live, dessa devocional. Senhor, eu vou orar com base nessa outra versão que ela é muito próxima da gente, né? Senhor, eu olho para os montes e pergunto, Senhor, de onde virá o socorro? Senhor, eu olho para o céu e pergunto, onde virá o nosso socorro? Senhor, eu sei que meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, o Senhor não deixará que eu tropece, porque aquele que protege não cochilará. Nós sabemos que o Senhor não dorme. O Senhor não dorme. O Senhor é aquele que guarda o povo de Israel, que nos guarda, guarda o seu povo, a sua igreja. O Senhor não cochila nem dorme. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor está ao nosso lado, como sombra que nos abriga. Que o Senhor fez esse pacto, essa aliança com o teu povo, e o Senhor tem nos abrigado. O Senhor está guardando a gente de todo mal. Que o Senhor protege as nossas vidas, o Senhor guarda em tudo o que nós fazemos, agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Que o Senhor seja com a sua vida e que você compartilhe essa live, compartilhe todas essas vídeos e coisas que nós temos feito, material muito bom, teológico, devocionais,
Nós temos feito papo, um papo entre mulheres cristãs, um papo sério entre mulheres cristãs. Isso tudo está no canal da Vessel Stream no YouTube, e essa live também vai para lá. Então você divulgue a palavra de Deus por meio de divulgar os vídeos, tudo que você tem tocado a sua vida, que possa também tocar muitas pessoas, alcançar muitas pessoas para o Evangelho de Cristo. É isso, ficamos por aqui, Deus te abençoe e te dê uma ótimo restante de semana na presença dele, cheio da esperança, da missão e do propósito de Deus para a sua vida. Tchau, até lá.